Olá, pessoal. Vamos começar aqui a resolução das questões 17 e 21 da lista da unidade 3, de VGA, da professora Fabiana. Na questão 17, né, temos, o enunciado dela seja uma reta R, que passa pelos pontos A e B, que ele dá as coordenadas, né? Ele pede para a gente determinar algumas coisas. Na A, a gente tem que determinar um vetor direcional para R e esboçar esse vetor, né? No caso, um vetor direcional para R. Como é que a gente consegue isso? Na reta, né, para definir a reta, a gente precisa dos dois pontos, né, de dois pontos que pertencem a essa reta, ou um ponto e o vetor diretor dela, né? Com os dois pontos, a gente consegue representar a reta, por quê? Porque a gente pode considerar um desses pontos o ponto inicial, né? Então, por exemplo, se eu considerar o ponto A como ponto inicial, o ponto 1, 2 e menos 1, e considerar o outro vetor como um ponto que faz parte dessa reta, né? Então, considerando o B, por exemplo, como um ponto que faz parte dessa reta, né? Um ponto qualquer. A gente pode jogar esses dois pontos aqui na fórmula da reta, né? Na fórmula que define a reta. Qual é a fórmula que define a reta? R é igual a R0, que é um ponto que a gente tem como referência da reta, né? O ponto inicial, mais V, que é o vetor diretor, vezes T, que é um parâmetro, né, para definir a posição que ele vai estar na reta, né? Qual o ponto que a gente vai chegar na reta. Com isso, né, se eu disser que o R é o B, né, o R seria o 2, menos 1 e 1, e o R0 é o A, que é 1, 2 e menos 1, a gente pode tentar descobrir, a gente consegue descobrir, né, o vetor diretor da reta. Se o vetor diretor a gente definir que as coordenadas dele são A minúsculo B e C, então a gente pode escrever ele assim, né? A, B, C vezes T. Como a gente quer um múltiplo desse cara aqui, o valor de T ele não importa. Então a gente pode escolher um valor de T que facilite nossos cálculos. Como o valor de T não importa, a gente pode, desde que ele seja diferente de zero, né, para a gente conseguir achar o vetor diretor, eu posso dizer que T é igual a 1, só para a gente facilitar aqui o cálculo das coordenadas do vetor diretor. Com isso, a gente tem que 2 menos 1 e 1 é igual a 1, 2 e menos 1, mas, já que T é 1, continua o mesmo vetor diretor, né, o A, B e C. Com isso, né, a gente soma os dois vetores que estão do lado direito, então 2 menos 1 e 1 é igual a soma de vetores, a gente soma coordenada a coordenada, né? Então, é a coordenada x do primeiro mais a coordenada x do segundo e assim sucessivamente, né? Então, vai ficar 1 mais A, 2 mais B e menos 1 mais C. Com isso, né, a gente tem uma igualdade entre vetores, então a gente iguala coordenada a coordenada, né? A primeira coordenada do vetor à esquerda tem que ser igual à primeira coordenada do vetor à direita e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que 1 mais A é igual a 2, que 2 mais B é igual a menos 1, e que C, menos 1 mais C é igual a 1. Com isso, né, isolando aqui as variáveis, a gente tem que A é igual a... Como a gente quer isolar A gente pega esse 1 aqui e passa subtraindo para o outro lado, né? Então, 2 menos 1 dá 1. A gente isola aqui o B. A gente tem que B ele é igual a... Como a gente quer isolar o B, esse 2 que está positivo passa negativo. Menos 2 menos 1 fica menos 3. Isolando o C, a gente tem que esse menos 1 aqui que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, a gente tem 1 mais 1. Então, o C ele é igual a 2. Com isso, né, a gente acha o vetor diretor da reta, o vetor diretor da reta R, que é o vetor
1, menos 3 e 2. O esboço desse cara aqui a gente faz com auxílio do GeoGebra, né? Se a gente colocar lá no GeoGebra e tirar um print, e a gente consegue visualizar, né, como é o formato desse vetor. Colocando ele aqui no GeoGebra, ele é o vetor as coordenadas dele são 1, menos 3 e 2. Com isso aqui, né, a gente tem o que seria o esboço desse vetor diretor da reta, né? É o vetor que aponta em 1, em x, né? Aponta menos 3 em y, né? Ele está apontando para o lado negativo de y, e 2 em z. Com isso, né, ele quer as equações paramétricas de R, né? As equações paramétricas de R a gente pode achar facilmente, né, com as coordenadas do vetor diretor. As equações paramétricas de R, né, pela fórmula, é x igual a x0 mais AT, y é igual a y0 mais bt, z é igual a z0 mais ct. Em que o x0, o y0 e o z0, eles são as coordenadas do ponto que a gente considera inicial, né, o r0, e A, B e C, assim como na alternativa anterior, são as coordenadas do vetor diretor da reta, né? Então, com isso, né, substituindo os valores que a gente achou, a gente tem que x é igual a quem é o ponto que a gente considerou como ponto inicial. Tanto faz, na verdade, né, pode ser tanto A como B, mas para ficar igual à questão anterior, a gente pode considerar o ponto A como inicial. Então, a gente tem 1, que é a coordenada x dele, mais a coordenada x de v, né, que é 1 também, vezes t. 1 vezes t a gente pode só colocar como t. Y é igual a coordenada y de A é 2, mais a coordenada y de V, que é o vetor diretor, é menos 3, vezes t. Ou se você quiser tirar já os parênteses, fazer o jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos, então fica 2 menos 3t. Z é igual a coordenada z de A é menos 1, mais a coordenada z do vetor diretor é 2, então é 2t. Então, essa aqui é a equação paramétrica, né, da reta. Já que a gente está aqui, né, vamos já pegar a equação simétrica, né, aproveitar na outra questão não tem, mas caso caia, né, qual seria a equação simétrica dessa reta? A equação simétrica dessa reta a gente só precisa isolar o t, né? Então, a gente tem na primeira equação, né, que o t é igual a x menos 1. Nessa segunda equação, a gente tem que o t ele é igual, esse 2 que está positivo passa negativo, esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar y menos 2, isso tudo aqui dividido por menos 3. E nessa terceira equação, se a gente isolar o t, esse menos 1 que está subtraindo passa somando, fica z mais 1. Esse 2 que está multiplicando o t passa dividindo, né? Então vai ficar z mais 1 sobre 2. Como o t ele é o mesmo nas três equações, a gente pode igualar as três equações, né? Então vai ficar x menos 1 igual a y menos 2 sobre menos 3. Isso igual a z mais 1
sobre 2. Então, com isso, a gente já tem as três equações da reta, né? Tem a paramétrica, que é essa aqui, tem a simétrica, que é essa aqui, e a vetorial é só substituir, né? Em vez de utilizar essa primeira equação que a gente utilizou para encontrar o vetor diretor, né? Só que em vez do R ser exatamente o ponto B, você pode pegar um ponto genérico, né? O ponto x, y, z. E aí você tem a equação vetorial, né? Com isso, a gente vai para C. Na C, ele quer o ponto R com cota C. O que seria cota C, né? Se vocês bem lembram, a gente tem a abscissa, a abscissa de um plano cartesiano. O que é a abscissa? É a coordenada em x. E a gente tem a ordenada, né? No plano cartesiano, que é a coordenada em y. Com isso, a gente também tem um nome para as coordenadas em z, que é justamente a cota. A cota, ele é o nome da coordenada em z, do vetor. De um vetor, né, de um ponto, enfim. Então, com isso, ele quer um ponto da reta R que tenha a coordenada z igual a 3. Com isso, a gente pode simplesmente pegar uma das equações da reta, né? Por exemplo, a equação paramétrica, e substituir nessa equação o valor de z igual a 3, né? Se a gente substituir nessa equação aqui de baixo z como 3, a gente tem que menos 1 é igual a... Desculpa. A gente tem que 3 é igual a menos 1 mais 2t. Com isso, né, como a gente quer o t, porque se lembrem que esse parâmetro t é o mesmo nas três equações. Então, se a gente achar esse t na equação de z, a gente acha o t nas outras duas equações, né, de x e y, e consegue achar as coordenadas x e y do ponto de R. Com isso, a gente quer isolar o t. Então, esse menos 1 que está aqui passa somando. Então, fica 3 mais 1. Então, vai ter que 2t é igual a 4. Com isso, né, o 2 que está multiplicando o t passa dividindo. Então, vai ficar 4 sobre 2. Então, a gente tem que t é igual a 2. Como a gente já achou o t, agora a gente só substitui nessas duas equações aqui de cima para achar quem é o x e o y, né? O x, ele vai ser 1 mais t, né? Só que o t que a gente achou é 2, né? Então, o x vai ser 1 mais 2. Então, 1 mais 2. Então, a coordenada x é 3 desse ponto. E agora, para a coordenada y, né? Y é igual a 2 menos 3t. Com isso, a gente tem que y é igual a 2 menos 3 vezes o t que a gente achou, né? Que é 2. Então, a gente tem que y é igual a 2 menos 6. Então, y é igual a menos 4. Então, o ponto, né? Sei lá, vou chamar ele de C, que tem a coordenada z igual a 3, né? Ele é o ponto que tem... É o ponto, né? 3, menos 4 e 3. Esse ponto C, ele é o ponto, né, da reta R que tem a coordenada z igual a 3. Com isso, né, ele quer a interseção de R com os planos coordenados. Quais são os planos coordenados, né? São esses planos aqui, né, que a gente visualizou no esboço do vetor diretor da reta, né? Esses pontos aqui, x, y, z, né? Esses planos, no caso, os planos coordenados são os planos formados por dois desses eixos, né? Então, a gente tem o plano XY, que é esse plano aqui, formado pelo eixo X e pelo eixo Y. A gente tem o plano ZY, né, que é o plano formado pelo eixo Z e pelo eixo Y. E o plano XZ, né, que é esse plano aqui, formado pelo eixo Z e pelo eixo X. Então, o que essa questão quer é que a gente encontre a interseção dessa reta com esses três planos, né? Com esses três planos coordenados. Como é que a gente faz isso, né? Para um ponto ele está no plano coordenado XY, por exemplo, qual é a característica de um ponto que está no plano XY? A característica dele é que o ponto X pode ser qualquer valor, o ponto Y também pode ser qualquer valor, mas o ponto Z ele tem que ser igual a zero. Essa é uma condição para que um ponto, né, ele esteja no plano XY.
Então, a gente só precisa fazer basicamente o que a gente fez na questão anterior, né? De substituir esse valor que a gente conhece do ponto na equação da reta, achar o t para esse ponto, né? E achar as outras coordenadas desse ponto. Com isso, né? Substituindo mais uma vez na equação paramétrica, a gente tem que o z, que a gente tem, o z desse ponto que a gente quer achar, né? Que é zero, ele tem que ser igual a menos 1 mais 2t, que é justamente essa equação aqui, né? Do z na reta. Com isso, né, a gente quer isolar o t, esse menos 1 passa para o outro lado, então a gente tem que 2t é igual a 1, né? Ele estava negativo, passa positivo. Como a gente quer o t, o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então a gente tem que t ele é igual a 1 meio. Com isso, né, a gente só precisa substituir os demais pontos, né? Então, o x ele é igual a 1 mais t, ou seja, né, o x ele é igual a 1 mais 1 meio. Então, se a gente for fazer o MMC, o 1 vai ficar 2 sobre 2, né? Mais 1 meio. Como os denominadores das frações estão iguais, né? A gente pode só somar os numeradores. Então, o x ele vai ficar sendo igual a 3 meios. Com isso, a gente pode achar o y. O y ele é igual a 2 menos 3t. Então, o y ele é igual a 2 menos 3 vezes 1 meio, né? Que é o t que a gente achou. Com isso, né, o y ele vai ser igual a 2 menos 3 meios. Fazendo o MMC, né, para os dois números ficarem com o mesmo denominador, a gente vai ter que 4 sobre 2, que é o 2, né? Representa o 2, menos 3 sobre 2. Então, o y é igual a 4 menos 3, 1 sobre 2. Com isso, né, a gente já tem esse ponto, né, que eu vou chamar de D, que é o ponto que faz interseção com o plano coordenado XY, que tem coordenadas 3 meios em X, 1 meio em Y e 0 em Z. Vamos fazer agora os outros planos, né? A gente já fez o plano XY, então agora a gente vai fazer o plano YZ, né? Qual é a coordenada de um ponto que está no plano YZ? A coordenada x dele é igual a zero, a coordenada y dele pode ser qualquer valor, e a coordenada z dele pode ser qualquer valor. Então, com isso, mais uma vez, a gente só faz pegar a equação paramétrica da reta, né? E substituir os valores que a gente tem. A gente tem o valor de x, né? Então, substituindo, o x ele é igual a 1 mais t, ou seja, o x ele é igual a 1. No caso, o x a gente já sabe, né? O x é zero, então ele zero é igual a 1 mais t. Como a gente quer o t, a gente joga esse 1 que está positivo para o outro lado. Então, t fica igual a menos 1. Substituindo isso na equação de y e de z, a gente tem que y é igual a 2 menos 3t. Então, y é igual a 2 menos 3 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal, né? Menos 3 com menos 1 vai dar mais 3, então é 2 mais 3. Então, y é igual a 5. Substituindo agora no z, a gente tem que z ele é igual a menos 1 mais 2t. Então, z ele é igual a menos 1 mais 2 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal, né? 2 positivo com menos 1 negativo vai dar menos 2, né? Então, vai ficar menos 1, menos 2. Então, a gente tem que z é igual a menos 3. Com isso, a gente achou o ponto que faz interseção com o plano YZ, né? Que eu vou chamar aqui de E, por exemplo. Que ele tem coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 5 e coordenada z igual a menos 3.
E por fim, né, vamos achar as coordenadas do último plano, o último ponto, né, que faz interseção com os planos coordenados, que é o ponto que faz interseção com o plano XZ, né? Para fazer interseção com o plano XZ, o valor de x da coordenada x desse ponto pode ser qualquer coisa, o valor de y tem que ser igual a zero e o valor de z aí pode ser qualquer número real. Utilizando mais uma vez, né, a equação paramétrica, o que a gente tem valor é o y, né? Então, y é igual a 2 menos 3t. Com isso, né, 0 é igual a 2 menos 3t. Como a gente quer o t, né, a gente pode, já que ele está negativo aqui no lado direito, a gente pode passar ele para o lado esquerdo, né, ficando positivo. Então, 3t é igual a 2. E como a gente quer o 3 que está dividindo passa, o 3 que está multiplicando passa dividindo, né? Então a gente tem que t é igual a 2 sobre 3, né? Ou 2 terços. Com isso, né, a gente substitui esse t que a gente achou nas equações de x e z. Então, x é igual a 1 mais t. Então, x é igual a 1 mais 2 terços. Fazendo o MMC, né, para fazer com que fique os dois números tenham o mesmo denominador, né? Então, 1 ele vai ficar 3 sobre 3, mais o 2 terços, né, que vai continuar igual. Com isso, né, o x vai ser 3 mais 2, vai ser 5 terços. E agora a gente vai achar o z, né? O z dessa equação paramétrica da reta é menos 1 mais 2t. Então, o z ele é igual a menos 1 mais 2 vezes 2 terços. Então, o z ele é igual a menos 1 mais 2 vezes 2, 4. Então, 4 terços. Para fazer com que os dois denominadores fiquem iguais, né? Essas duas parcelas que eu quero somar, a gente transforma o menos 1 em menos 3 sobre 3, mais o 4 sobre 3. Então, o z ele é igual a 4, 4 terços menos 3 terços. Isso vai dar 1 terço, né? Então, a gente tem que o ponto que faz interseção com o eixo YZ, a gente pode chamar ele de F, é o ponto que tem coordenadas x igual a 5 terços, y igual a 0 e z igual a 1 terço. Esse aqui é o ponto F que a gente quer achar. Com isso, né, agora ele pede para a gente fazer o esboço da reta, né? Com o auxílio do GeoGebra, né, a gente consegue fazer isso. A gente só precisa passar a equação paramétrica da reta, né? A equação paramétrica que a gente tem dela é essa aqui, né? Que x é igual a 1 mais t, y é igual a 2 menos 3t, e z é igual a menos 1 mais 2t. Com isso, né, a gente vai ter essa reta aqui. Essa aqui, né, é a reta que a gente achou, né? Vocês podem perceber, né, que o sentido dessa reta é justamente o mesmo sentido do vetor diretor, né, que a gente achou anteriormente. Eles estão apontando na mesma direção. E se a gente fosse marcar, né, aqui os pontos, a gente conseguiria também achar justamente esses pontos, né, que a gente achou que são as interseções com os planos coordenados e o ponto A e B, né? E todos eles fazem parte dessa reta aqui. Com isso, né, a gente vai ter a questão 21 agora para se resolver. E a questão 21, ela pede a interseção do plano π, que tem essa equação, né, 2x mais 4y menos z, menos 4 igual a 0,
com a reta R, né, que tem a equação paramétrica x igual a t, y igual a menos 3 mais 2t e z igual a 2 menos t. Como é que a gente faz isso? Para ter a interseção desse plano com essa reta, o x, o y e o z do ponto que pertence à reta tem que ser igual ao x, y, z do ponto que pertence ao plano. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação paramétrica dessa reta e substituir cada uma dessas equações na equação do plano. Achar o t, e esse t que a gente vai achar, a gente substitui na equação paramétrica da reta para achar o ponto, né, que faz essa interseção. Com isso, né, a equação do plano que a gente tem é 2x mais 4y menos z menos 4 igual a zero. Então, esse x, y e z a gente vai substituir pelo x, y e z da equação paramétrica da reta. Com isso, a gente tem duas vezes. Quem é x na equação paramétrica da reta? É t. X é igual a t. Então, duas vezes t, mais 4 vezes. Quem é y na equação paramétrica da reta? Menos 3 mais 2t. Menos. Quem é z na equação paramétrica? 2 menos t. Menos 4. Isso tem que ser igual a zero. Então, 2 vezes t é 2t. Mais. Aqui a gente faz a distributiva, né? O chuveirinho. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Mais 4 vezes 2t dá 8t. Jogo de sinal, né? Menos com 2 positivo, né? Menos com mais dá menos, então fica menos 2. Menos com menos t, né? Menos com menos fica mais. Então, mais t. Menos 4 é igual a zero. Tudo que tem t, a gente deixa desse lado esquerdo. Tudo que não tem t, a gente passa para o lado direito, né? Então, a gente tem 2t mais 8t mais t igual a menos 12 passa positivo, né? Então, vai ficar mais 12. Mais o menos 2 passa positivo também, então vai ficar mais 2. E o menos 4 também passa positivo, vai ficar mais 4. Então, a gente soma todo mundo que está aqui desse lado esquerdo. A gente tem que 11t é igual a 12 mais 2 é 14, mais 4 é 18. Com isso, né, a gente tem que o t é igual a... Esse 11 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o t ele vai ser igual a 18 sobre 11. Tudo ok até aqui, né? A gente já achou o t que a gente queria. E agora a gente vai simplesmente, né, substituir esse t que a gente achou nessa equação para achar o ponto, né, que faz a interseção com o plano. Com isso, né, substituindo na equação paramétrica, o x ele é igual a t e o t que a gente achou foi justamente o 18 sobre 11. O y ele é igual a menos 3 mais 2t. Então, o y vai ser igual a menos 3 mais 2 vezes o t que a gente achou, que é o 18 sobre 11. Então, o y ele vai ser igual a menos 3 mais 18 vezes 2 dá 36 sobre 11. Para fazer com que esses dois tenham o mesmo denominador, a gente transforma esse menos 3 em menos 33 sobre 11. Mais 36 sobre 11. Com isso, a gente tem que y é igual a menos 33 sobre 11 mais 36 sobre 11. Então, o y vai ser 3 sobre 11. Por fim, né, a gente substitui na equação de z. A gente tem que z é igual a 2 menos t. O t que a gente achou justamente é o 18 sobre 11. Para que a gente possa somar esses dois, a gente tem que deixar eles com o mesmo denominador. Então, o 2 vai virar 22 sobre 11, menos 18 sobre 11.
Com isso, né, o z vai ser 22 sobre 11 menos 18 sobre 11. Então, ele vai ser 22 menos 18, que dá 4 sobre 11. Com isso, né, o ponto que faz interseção, né, desse plano π com a reta R, né, que eu vou chamar aqui de A, por exemplo, né, é o ponto com a coordenada x igual a 18 sobre 11, a coordenada y igual a 3 sobre 11 e a coordenada z igual a 4 sobre 11. Esse é o ponto, né, que faz interseção. Esse é o ponto, né, que tanto pertence à reta R quanto pertence ao plano π. Com isso, né, a gente concluiu aqui as questões que a gente tinha para resolver hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima.